O programa TV Câmara Entrevista está de volta e o nosso tema de hoje é políticas públicas culturais. E aqui no estúdio estou recebendo Humberto Merati, ele que é consultor em políticas públicas culturais. Falamos um pouquinho sobre o que é as políticas públicas, que são as políticas públicas culturais, falamos um pouquinho do seu processo e você falou um pouquinho, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho da questão de que muita gente desconhece os trabalhos que são feitos. E assim também aqueles que têm aí seus movimentos culturais também desconhecem todo o processo realmente para ter acesso aos seus meios de divulgação e de apoio. Aqui na Jacareí nós temos a TV Câmara até mostra isso aí, tem um prêmio chamado Mestres da Cultura Viva, né? Onde a Catira, por exemplo, mestre da cultura da Catira, do Berrante, do Fuxico e outros mais movimentos, mestres são pessoas que recebem uma premiação, né, em reconhecimento ao seu trabalho diante da comunidade, de manter as suas culturas vivas. Como é que você vê a necessidade realmente de haver movimentos como este, não só aqui no município, mas em uma esfera realmente a nível nacional? Daniel, eu acho que é muito importante, tá? Eu vejo que hoje em dia os municípios, alguns, né, eu falo poucos mesmo, né, têm se preocupado bastante, né, e eu vejo que muitas vezes os municípios, né, que é o órgão público, né, muitas vezes eles utilizam recursos, né, por meio do próprio SICONV, né, que é o convênio federal para os municípios, no caso, desenvolver programas, né, ligados à cultura. É muito importante salientar que, inclusive, existem milhares de fundos aí destinados à cultura, aonde o município ele nem gasta, eu falo assim, o próprio dinheiro ali do caixa, né? Porque acho que isso pode ser pensado sim para aquele município que está com as suas contas em dias, em convênios, visando os fundos para fomentar essas atividades de mestres de cultura popular, né? Eu percebi uma forte assim adesão aí de algumas cidades nos últimos tempos a programas diretos voltados aos fundos que existem, né? Tanto o FNC, que é o Fundo Nacional de Cultura, como o próprio FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, né? A gente vê que tem município que está bastante preocupado aí com as suas tradições, podendo falar, cara, as próprias raízes, né? E eu acho que precisa ter uma política voltada só para esse setor. Talvez um novo edital. Você acha que falta, por exemplo, conhecimento também por parte de alguns municípios? E aí já entra nessa questão, você faz um trabalho e fez um trabalho de pesquisa, tem feito um trabalho de pesquisa aqui no Vale, nas 39 cidades, algumas cidades aqui do Vale do Paraíba. Você acha que falta um pouquinho de conhecimento também do poder público, desses acessos? O que acontece de não estar sendo usado, por exemplo, como você bem disse, alguns fundos que estão disponíveis e talvez que o município não conheça e não saiba que existe? O que acontece a essa falha nessa comunicação? Daniel, assim, eu acho que é muito importante e eu vou ser de forma direta mesmo. Os municípios hoje, grande parte das pessoas que ocupam ali os cargos, não são cargos técnicos, né? Eu não tenho nada contra a parte de servidor público, até mesmo porque boa, né? É parte da minha família, né? Mas a gente vê que falta informação, né? Muitas vezes falta uma capacitação técnica para quem está ali dentro da máquina pública, né? A gente vê que algumas vezes o município está com problemas, dívidas, então não consegue, né, formalizar nenhum tipo de convênio, no caso, né, porque existem aí hoje aproximadamente 35 fundos. Eu não falo só para a cultura. E a gente vê que tem algumas cidades, por exemplo, aqui do Vale, existem algumas cidades, eu não sei se eu posso citar algumas ou não, mas enfim. Tem uma cidade em questão que é uma fundação que está à frente dela,
né? Eu falo fundação cultural, por quê? Porque, assim, os municípios, eles ou possuem hoje, no Vale, né? 50% ainda é uma diretoria de cultura, né? Para que as políticas públicas de cultura aconteça, tem que ter uma secretaria exclusiva de cultura. Porque quando se ajunta algumas pastas, por exemplo, cultura e turismo, a verba que vem é dividida sempre desigual, muitas vezes. E claro, alguns setores tendem a ter os recursos mais consolidados na mão e outros não. Então 50% hoje de cidades aqui do Vale é tudo diretoria de cultura ainda, subordinada a alguma outra secretaria. E isso acontece, esses atrasos que nós já dissemos, né, que muitas vezes as culturas são esquecidas, né? Existe também aquela questão de que se o município está com uma dívida pública grande, ele não consegue fazer nada para nenhuma área. E não só a cultura, né? A segurança pública e também educação, né? Então, precisa, claro, os municípios, né? Ao meu ver, precisa ter pessoas pessoas que entendam daquele processo, dessas partes técnicas para que avance. Porque senão, do jeito que está em algumas cidades aqui do Vale, a gente vê que vai levar muito tempo. Outra coisa que é muito importante também citar, né? Existe, claro, né, o Plano Nacional de Cultura, né? Para uma cidade aderir, ela tem que injetar todas as metas que o plano prevê, tá? Bom, aderir ao plano, a cidade precisa entrar dentro do Sistema Nacional de Cultura para que ela depois consiga também dispor de verba pública ligado ao governo direto, através dos próprios fundos. O que acontece é que muitas cidades, por não ter uma secretaria exclusiva de cultura, elas ficam fora disso. Porque você tem que ter uma secretaria exclusiva. Eu trago uma pequena pesquisa aqui, só para passar a vocês, que são dados, né? Em 2006, IBGE, né? Pesquisa de informações básicas municipais, né? Municípios que estavam aderindo ao Sistema Nacional de Cultura naquela época era 5,1%. Eu falo isso a nível Brasil. Uhum. Brasil, tá? Hoje, praticamente 30% está dentro. Quer dizer, até atingir esse 100%, vai se levar alguns anos, né? Em São Paulo, pesquisa do Sistema Nacional de Cultura, né? Dos 645 municípios do estado de São Paulo, só 216 estavam inseridos dentro do Sistema Nacional de Cultura. O que mesmo acontece? A política acaba não acontecendo em muitas regiões, né? E isso não permite com que o município, por exemplo, crie um fundo voltado à cultura. Igual se tem sim em algumas cidades aqui do Vale já, um fundo municipal de cultura, que ele vai gerar editais para todos os segmentos artísticos que existam dentro do município, e isso gira uma cadeia de serviços enormes, tá? Então, os municípios antes, eles precisam, claro, ter pessoas capacitadas e tentar negociar suas dívidas públicas e, claro, aderir ao Sistema Nacional de Cultura, porque senão é muito difícil um município conseguir criar editais e subsidiar aquela cadeia que de fato precisa, né?
Muito bem, nós estamos aqui no programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje, falando sobre políticas públicas culturais, recebendo aqui o especialista em políticas públicas culturais, o consultor Humberto Merati. Humberto, falando um pouquinho, vamos voltar agora ao tema da questão do financiamento, porque muitos grupos estão aí buscando, né? Jacareí também possui muitos grupos, muitos movimentos culturais que sempre estão em busca de financiamento para seus movimentos. O mais conhecido deles, né, é a chamada Lei Rouanet. E parece que nesses últimos tempos, devido à grande repercussão que tem ganhado nas discussões nas redes sociais, em jornais, ela ficou um pouco com um teor pejorativo, né? Porque parece que é destinada apenas a alguns grupos, a discussão está em volta disso aí. Aí eu pergunto para você, o que é a Lei Rouanet e de que forma as pessoas têm acesso tanto a ela quanto a esses outros financiamentos, né, do movimento cultural nas cidades? Legal, Daniel. Assim, a Lei Rouanet nada mais é do que a Lei Sarney aperfeiçoada, que ela se originou em 1985, tá? De lá para cá, muitos grupos, não vou mentir, conseguiram lucrar bastante, né? Porque a Lei Rouanet a gente chama de vitrine, né? É difícil para qualquer produtor captar, é difícil mesmo. Como ela é uma base de imposto que é imposto de renda, as empresas que doam têm que ser de lucro real. E muitas empresas também são de lucro presumido. Então eu não posso destinar uma quantia, seja ela o montante que for, para a área da cultura. A empresa ela tem que ser de lucro real. O que as pessoas não sabem é que pessoa física também pode doar. Agora, é claro, né, Daniel? É difícil você, enquanto pessoa física, chegar naquele projeto que você viu, que você quer apoiar. Claro que é. Porque, primeiro, é um problema do poder público de não comunicar às empresas da sua região, informando que eles podem subsidiar trabalhos artísticos. Um problema dos próprios municípios também em passar isso para as pessoas físicas. Existe uma coisa muito louca que acontece hoje em banco, né? A gente vê que hoje as maiores empresas que captam aí projetos pela Lei Rouanet são empresas grandes, são institutos, que eu também já acho errado, né? Como é que pode uma Funarte captar a Lei Rouanet, sendo que ela é um braço do órgão público? Como é que pode um Itaú Cultural, que é um banco, repassar para ele mesmo aquela quantia? Tudo bem que ele vai depois fomentar um monte de editais, né? Mas muitas vezes é complicado entender. O que as pessoas também não sabem que a Lei Rouanet hoje, ela se divide em 2 artigos, tá? O artigo 18 é onde a empresa ou pessoa física que queira doar ali a verba sua de imposto, ela pode deduzir até 100%. Aí a gente tem o artigo 26, que a empresa, ela deduz a metade. E a outra metade, ela cobre com os lucros delas. Exemplos, Circo de Soler, Rock in Rio, que são outros artigos da Lei Rouanet, né? E claro, a Lei Rouanet hoje, ela é igual à lei do esporte. É o marketing. As marcas são exploradas mesmo. E é um contraponto, né, Daniel, quando a gente fala sobre cultura popular, porque o mestre de cultura, ele não quer lá um projeto dele acontecendo com um monte de banner daquela empresa que patrocinou ele. Isso, claro, é um absurdo. Mas aí aí que a gente começa a analisar que é desigual mesmo, entendeu? É desigual. Existe desigualdade. Eu trabalhei 6 anos em uma produtora. Aliás, foi uma das produtoras que me deu um norte muito grande.
acho que eu vou citar ela, Comedi Projetos, né? A gente vê que as empresas hoje, elas buscam sim projetos alinhados com a sua marca, e isso muitas vezes é bem difícil a gente querer vender o nosso projeto, o nosso sonho, para colocar marca, né? Para colocar ali o logo. Então é por isso que eu bato de novo nesse martelo. Existem fundos aonde os municípios eles podem, por meio de um Siconv, que é portal de convênio público, trazer alguns editais próprios, porque não é todos os projetos que conseguem patrocínio, né? Agora, se a gente for falar de lei Rouanet, tem um outro que é muito mais antigo e que pega tudo, que é a lei do audiovisual, né? É uma lei que hoje ela tem aí mais ou menos 6 artigos que eu posso deduzir o meu imposto em diversas fontes, né? Mas o mais importante é as pessoas, né? Eu falo pessoa física, elas não sabem que elas podem ajudar. Um projeto até que está acontecendo na sua cidade. E essa comunicação tem que vir de onde? Dos órgãos públicos. Certo. Bom, estamos aqui caminhando para o finalzinho do nosso programa de hoje, falando sobre políticas públicas culturais. Eu pergunto a você, Humberto, que os movimentos regionais, isso dentro de uma cidade, né? Aqui, Jacareí é uma cidade com 230 mil habitantes, onde tem crescido aí a movimentação de grupos culturais e que mostram a sua arte de uma forma mais expressiva, mas o acesso muitas vezes fica bem localizado no centro da cidade ou nos centros da cidade. De que forma, por exemplo, as pessoas devem buscar para realmente expandir, né, a sua arte, para que as pessoas possam conhecer, para que ela também possa buscar mais apoio, tanto do poder público, tanto do poder privado e da população de uma forma geral? Olha, hoje, né, eu vejo, Daniel, que a internet te coloca hoje à frente de várias e inúmeras oportunidades mesmo, né? Então, assim, hoje, tendo aí, claro, contatos com amigos que são agentes ou produtores, no caso, tem que estar sempre antenado na internet, né? Existem grupos específicos que são grupos de editais. Tem muitos editais acontecendo, tem muitos editais que começaram alguns prazos esse mês, né? Então, assim, eu acho que precisa, primeiro, né, quem está na área de produção cultural, precisa, claro, sempre fazer cursos. Porque as ferramentas, elas mudam bastante, inclusive para a parte de gestão, né? Existe uma questão que qualquer produtor precisa, claro, aprender o que é prestar contas. Isso é muito importante. Prestar contas, se você pega ali uma verba pública ou de qualquer destino, né, que veio antes a você precisa saber lidar muito bem, né? A gente vê hoje aí grupos que são grupos midiáticos mesmo, que tem feito um trabalho enorme de divulgar editais a nível Brasil todo, né? Agora, é claro, precisa se aperfeiçoar. É um problema que eu acho que isso é de nós, brasileiro, né? Também, né? Porque muitas vezes a gente já está fazendo tantas coisas que a gente não tem tempo, né? Então precisa estar sempre nessa constante busca. E outra coisa, é muito importante cobrar dos municípios editais para fomentar essa área. Assim como tem editais que todo mundo sabe, na área de saúde, educação, turismo, né? Os municípios hoje em dia chegam a ter até 1% de IPTU e ISS destinado à cultura, para que se gere novos e novos editais. Em São Paulo foi para 24 milhões o nosso fundo de cultura. Algumas cidades aqui do Vale chega a 1 milhão. E a gente sabe que tem como chegar a 4, a 5, só que isso
Aí já é uma força ou vontade do próprio poder público, né? De tentar mudar essa questão. Porque existe acessos, ô Daniel. Tem meu acessos, tem meu fundos, meu aí. E a gente vê que os municípios não estão indo a fazer essas buscas. Tá certo, nosso tempo encerrou, infelizmente, o assunto é bem amplo, mas desde já quero agradecer aqui a sua presença, Humberto Merati, consultor em políticas públicas culturais, pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou aqui no programa TV Câmara Entrevista. Lembrando que você pode ver este e outros programas em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.